E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hi, my friend. Nice to meet you. Olá, que tal? Tava até achando que eu tinha começado a live aqui no meu Instagram em espanhol, hein? Vai ter que sair uma live em espanhol, né? Vai ter. Agora em abril vai ter live em espanhol, tá? A partir de Fátima, em Portugal. Olha que legal, né? Eu acho que tem mais gente fora do Brasil aqui do que dentro do Brasil. É isso mesmo? Angola, Catalônia. Nossa, que legal, galera. Itália, meu Deus, mas o que está acontecendo hoje aqui? Peru. Muito massa, muito legal saber que nosso conteúdo aí, né, chega em tantos lugares assim do mundo. Uma coisa que a gente não imagina, né? Isso é uma coisa muito louca. Quando eu comecei, enfim, a dar aula de fotografia e edição, né? Quando eu comecei a dar workshops lá em 2013, sabe qual foi o meu pensamento, o que eu pensei, né? Eu já trabalhava com a fotografia, já dominava bastante as ferramentas, a edição, o Photoshop. Eu comecei a conhecer, né? Eu comecei a me inserir no mercado fotográfico da minha cidade e eu comecei a conhecer outros fotógrafos, outros estúdios, outros trabalhos, né? E eu comecei a perceber que a galera não mandava bem na edição, que era difícil, que era uma novidade, né? Pô, 2013, a galera não manjava, né? E aí o que aconteceu? Eu resolvi fazer um curso, então, né? Eu pensei, ó, se eu sei fazer isso aqui muito bem, né? Eu tô vendo que ninguém aqui na cidade faz isso direito. Ninguém sabe fazer direito uma boa edição. Eu vou pegar e vou ensinar isso para esse pessoal. Assim eu posso ganhar um dinheiro extra e posso ajudar também o nível da galera aí a aumentar da cidade, né? E aí eu fiz um curso lá, foi muito legal. E aí eu pensei, tá, então eu ensinei os fotógrafos da cidade e é isso, beleza, consegui fazer o que eu queria fazer. Eu nunca imaginei, né? Nunca pensava assim, nossa, eu vou levar isso para muitos lugares, ou eu vou viajar a muitos lugares, ou eu vou alcançar pessoas de outros lugares, enfim. Nunca imaginei, tipo, sair da cidade, assim, sabe? Quando aquele pensamento local que a gente tem. E aí as coisas depois começaram a andar. Eu comecei a fazer em cidades vizinhas o curso, comecei a fazer depois fora do estado. Quando eu fui para São Paulo, que é, tipo, a cidade que mais acontece as coisas, né? E essa mensagem, esse conteúdo, essa coisa toda começou a se espalhar muito. Até que em 2018 eu viajei para a Europa e eu fui a Portugal. Então quem está me assistindo aí de Portugal, eu já estive em Portugal. Estive no Porto. E eu fiz um curso presencial lá no Porto para uma turma de fotógrafos de Portugal. Teve gente que viajou, saiu de Lisboa, foi para Portugal, foi para o Porto para fazer o workshop. Foi muito legal e foi uma realização muito grande, né? A gente não imagina que a gente pode chegar tão longe assim, né? Putz, imagina só sair do Rio Grande do Sul, no Brasil, para dar aulas de fotografia e edição em Portugal, né? Eu não imaginava nem sair da cidade, que dirá sair do estado, que dirá sair do país. E aí hoje eu abro uma live aqui, tem gente da Holanda, tem gente de Portugal, tem gente da Angola, tem gente de Moçambique, tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Japão, tem gente de todo lugar do mundo. Isso é muito legal, galera, isso é muito louco, assim, a gente nunca imagina, né, que o nosso trabalho pode chegar tão longe, assim, a nossa mensagem pode chegar tão longe. E eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês, ajudar vocês a evoluírem, né? Na fotografia, na edição, nessa arte aí que a gente ama tanto. Por isso que eu estou sempre aqui com vocês, participando e produzindo conteúdo. Você sabe que com os seus cursos você revolucionou a edição no Brasil. Então, é verdade, né? Eu acho que dá pra gente afirmar isso, que com os cursos aí do Bipro a gente conseguiu mudar um pouquinho a fotografia
e a edição de imagem no Brasil. A gente conseguiu democratizar esse conhecimento, levar ele para pessoas que talvez nunca teriam acesso, né, a algo tão completo assim em suas regiões. E hoje a gente tem mais aí de 35 mil alunos que já fizeram o BIPRO ao redor do mundo, mais de 35 países também. Então eu acho que dá para afirmar aí que a gente, de certa forma, aí, revolucionou um pouco a fotografia e a edição. Essa é a nossa missão, aliás, né? Essa é a nossa missão, é tornar a fotografia, a arte da fotografia, né? A profissão de fotografia, seja como fotógrafo, como editor, como designer, o que for, né? Transformar isso em algo mais reconhecido, mais bem pago, né? Porque a gente sabe que é algo que é tão legal, mas que as pessoas desvalorizam muitas vezes, né? Negligenciam muitas vezes, subestimam muitas vezes, e que na verdade não é assim. É um trabalho que exige muito, né? Exige muita dedicação, muito estudo, né? Muito comprometimento, e que a gente faz com muito carinho. Então a nossa missão aqui do BIPRO é valorizar cada vez mais essa arte e essa profissão. Existe alguma regra para o histograma? O histograma, o ideal é que o gráfico do histograma ele fique, né, dentro ali do mapa, né? O ideal é que o gráfico do histograma não bata nas extremidades, porque isso significa que você está perdendo detalhe ou por excesso de luz ou por falta de luz, né? Então não existe muita regra, porque cada fotografia é particular, né? Cada fotografia foi feita de uma forma, pensada de uma forma, mas em termos técnicos, né, se o histograma ele estiver concentrado ali com o gráfico dentro do histograma, você vai ter uma foto mais equilibrada em termos de iluminação, pelo menos. Estou usando o curso como terapia, pois estive com início de depressão. Como sempre, amei fotografia, decidi entrar nesse mundo e do nada apareceu o BIPRO na minha vida. Olha aí, que legal, né? Então, além de toda a técnica que a gente ensina, a gente consegue ajudar pessoas aí também a melhorar, né, a sua situação aí emocional, mental, porque a fotografia faz isso, né? Na verdade, não é o curso, eu acho que é a fotografia. A fotografia, ela, de certa forma, ela pode funcionar mesmo como uma ferramenta aí para você melhorar a sua saúde mental. Muito legal isso. Tem curso sobre iluminação no BIPRO? Tem iluminação externa, tem iluminação de estúdio, artificial, natural, luz dura, luz suave, tudo isso a gente ensina dentro do BIPRO. Tem módulo de edição de eventos? Especificamente eventos não, mas tudo que a gente ensina em todo o curso serve para eventos, né? Principalmente a parte de Lightroom ali. Tenho dúvidas de quanto cobrar por edição. Essa é uma boa pergunta. Sempre quando entra a questão de quanto cobrar, né, isso varia muito, é muito particular de cada pessoa. Depende aí de uma série de fatores também, né? Então você precisa levar em consideração aí a experiência que você tem, os trabalhos que você já fez, o portfólio que você tem, o cliente que você vai atender. Tudo isso deve ser levado em consideração quando você vai definir o seu orçamento, né? O valor que você vai cobrar. Quando eu comecei a editar fotos para outros fotógrafos, eu comecei cobrando R$10 por foto, tá? R$10 por foto. Se você conseguir fazer, por exemplo, uma foto em 10 minutos, você faz 6 fotos por hora e a sua hora está valendo R$60. Se você trabalhar, tiver fluxo, obviamente, né? Tiver demanda, e você trabalhar 8 horas por dia, você vai ter um faturamento de 6 vezes 8, né? 60 vezes 8, você vai ter um faturamento de R$480 por dia. Claro que você vai precisar ter demanda para isso e conseguir atender esse fluxo de trabalho com essa velocidade. Mas é um bom valor para começar. Lá em 2013, 2014, quando eu comecei cobrando isso, R$10 por foto. Fechava pacotes de 10 fotos, R$100. É algo que você consegue fazer tranquilamente num turno do dia, né? E aí, à medida que esse fluxo for aumentando, você vai aumentando o valor, né? E claro, depende muito do que é necessário fazer também naquela foto e naquele trabalho. Você vai precisar
entender qual que é a demanda. Se é um retoque mais simples, se é um retoque mais elaborado, precisa fazer alguma manipulação mais pesada, precisa fazer alguma correção mais difícil que foi cometido algum erro durante a captura, você precisa também analisar caso a caso, né? É importante ter um valor padrão, tabelado, né? Mas é importante também ter uma descrição sobre quais serviços você vai fazer dentro desse valor, né? Então, por exemplo, R$10 por foto, eu vou fazer uma revelação inicial dela, um retoque de pele, uma iluminação e uma finalização. Ponto. Qualquer coisa além disso tem que ser analisado à parte, porque vai dar mais trabalho, vai levar mais tempo e naturalmente você precisa cobrar um pouco mais caro. Então, para trabalhos publicitários, por exemplo, né, quando você vai atender uma demanda que tem um briefing, que você precisa atender ali, cumprir com as exigências que existem sobre aquele projeto, geralmente o orçamento ele vai bem mais para cima, até porque essas fotos publicitárias elas são para fins comerciais. Então, são fotos que vão render dinheiro para alguém, para alguma empresa, né? Então você naturalmente consegue agregar um valor maior ali. Então eu já cheguei a cobrar aí R$400 para fazer uma edição de uma imagem, né? Porque, enfim, era uma edição mais complexa, levava um dia inteiro para fazer, já consegui cobrar até R$400 para fazer uma foto. Então é isso, né? Comece cobrando menos, enche a sua agenda de trabalhos e à medida que você for tendo uma demanda maior do que você consegue atender, você vai subindo esse valor e lembrando sempre que dependendo do trabalho você pode fazer um orçamento personalizado, beleza? Uma dúvida aqui, Tibério, sobre Instagram. Devo ter mais de um para não misturar os nichos? Então, eu acho que depende do caso, né? Depende do caso. Se você tem dois segmentos, dois assuntos que eles não têm uma correlação direta e eles são muito diferentes, eu acho que talvez, olha o Richard aí, meu amigão, se você faz fotos de produtos e gastronomia e você também faz casamentos, talvez não fique tão legal colocar isso dentro de uma mesma conta de Instagram, talvez seja interessante você ter duas contas. Agora, se esses segmentos eles estão correlacionados, por exemplo, você faz foto de gestante e você faz foto de crianças, eles estão lado a lado ali, você pode tranquilamente colocar isso dentro de um mesmo perfil, né? Agora sim, a minha recomendação é que você procure, né? É sempre mais fácil você lidar e trabalhar e produzir conteúdo para um perfil só, né? Se já é difícil, na verdade, manter um perfil com bastante conteúdo, bem atualizado, com engajamento, respondendo às pessoas, dando uma atenção, criando conexão, imagina dois, né? Então, se você puder, assim, faça o possível para ter somente um perfil. E aí muita gente tem dúvida também se é importante ou necessário separar, né, a parte profissional da parte pessoal em perfis diferentes também. E essa é uma dúvida que muita gente tem, né? E eu acho que também varia de pessoa para pessoa. Acredito que o ideal é você mesclar um pouco disso. Então, dependendo aí da forma como você vai trazer esses conteúdos profissionais e esses conteúdos pessoais, o melhor é que você tenha isso junto, né? Porque você consegue transmitir o seu portfólio, né? Transmitir a sua parte profissional e criar conexão com o seu público através da parte pessoal, né? Então, quando eu venho aqui e falo para vocês, conto um pouquinho da minha vida, do meu dia a dia, quando eu falo do meu cabelo que eu cortei, eu estou falando de coisas pessoais minhas, mas que são no meu perfil aqui profissional, né? Eu nem tenho perfil pessoal. E eu acho que isso é bom, né? Isso é bom porque a gente se conhece mais, a gente se conecta mais e isso gera mais resultado, tá? Agora, se você tem uma pegada onde o seu conteúdo mais pessoal, digamos assim, ele tem um volume muito grande, do tipo assim, você mostra tudo da sua vida pessoal, tipo você é um blogueiro ou uma blogueira, o seu conteúdo pessoal ele tem um volume tão grande quanto o conteúdo profissional, eu acho que talvez seja melhor você separar, né? Porque talvez as pessoas que estejam no seu perfil por conta do seu trabalho não queiram saber tanto assim do que está acontecendo na sua vida pessoal. O que você acha do fotômetro de mão, né? O fotômetro de mão, para quem não sabe, é um dispositivo. Ele é um dispositivo, parece um gravadorzinho assim, que ele tem um sensor que é sensível à luz, né?
E o fotômetro ele era muito mais utilizado na fotografia analógica, porque na fotografia analógica você não tinha um visor ali para ver a foto se ela saiu boa ou se ela saiu ruim, né? Se ela saiu com a luz na intensidade ideal, ou se está muito estourado ou se está muito escuro. Você não tinha como ver, você só ia ver o resultado depois que você levava lá para o laboratório para fazer a revelação do filme, né? Na fotografia analógica. Então o fotômetro meio que era essencial, porque antes de tirar foto, você pegava o fotômetro na mão, ativava ele e ele ia te dizer ali a intensidade de luz que estava recebendo naquele lugar que você ia fotografar. Então você vinha, colocava o fotômetro bem próximo do rosto da pessoa para ver exatamente a luz que estava dando ali, para acertar a luz no rosto, né? Independente de ser um flash ou de ser luz contínua, natural, ele consegue identificar qualquer tipo de luz. E aí você colocava o fotômetro meio que perto da cara da pessoa, descobria ali qual que é a abertura, o ISO e a velocidade que você devia usar na câmera para a fotometria sair correta. Então ele é uma referência, né? Ele é um guia para você acertar a configuração da câmera de acordo com a quantidade de luz que tem no ambiente que você vai fotografar. E aí com as câmeras também têm um fotômetro embutido nelas, né? Ela tem um fotômetro também, a câmera ela é sensível à luz e ela consegue ter um fotômetro, até câmeras analógicas tinham fotômetros embutidos nela. Só que ele é um fotômetro, o fotômetro de mão ele é diferente porque você consegue colocar exatamente onde você quer medir a luz, né? Então ele era muito usado dentro do estúdio para acertar a luz dos flashes e tudo mais. E a pergunta é, o que eu acho do fotômetro de mão, né? Essa até agora que eu expliquei para vocês o que é o fotômetro de mão. Agora o que eu acho é o seguinte, eu nunca usei, eu nunca usei fotômetro de mão. Por quê? Porque eu comecei na fotografia digital já. E na fotografia digital, o fotômetro de mão, na minha opinião, ele é descartável, ele é desnecessário. Porque ele serve para você acertar ali a luz. E você pode acertar a luz tirando uma foto, né? Porque agora com a fotografia digital, você consegue ver a foto. Logo depois que você tirou. E aí você consegue ver se está muito claro ou se está muito escuro. Você ajusta, tira outra foto e vê se ficou melhor. E aí você não precisa do fotômetro. Tá? Então, eu acho que não precisa. Acho que é desnecessário. Eu já usei, não vou dizer que eu nunca usei, mas eu usei mais por curiosidade, né? Para ver como é que funcionava, para aprender. Mas assim, de verdade, na prática, ó, vou fazer um ensaio estúdio, preciso do fotômetro, cadê o fotômetro? Não, isso não. Eu vou muito mais pela tentativa e erro, né? Acerta ali, faz uma configuração, vê a foto, corrige depois. Então, acho que não é necessário. Mexe, então, vai virar treta, né? Tem gente ali falando já, vixe, vai virar treta, mexe com esse negócio de fotômetro não. E é verdade, se eu continuar falando aqui, vira treta. Por quê? Porque fotógrafos, né, um pouco mais experientes, vamos dizer assim, que viveram a fotografia analógica, eles sabem o quanto o fotômetro era importante, né? E muitos acreditam que, né, ainda é importante, talvez seja, né? Mas não tem como negar que hoje ele não tem mais o mesmo papel que tinha antes. Então, sempre quando se fala sobre esse assunto, surge alguns fotógrafos mais tradicionais, digamos assim, e que procuram, né, reforçar a sua opinião de que o fotômetro é muito importante, é essencial, não tem como fazer foto sem fotômetro. E aí muitas vezes acaba virando uma treta. Só que aqui não vai ter treta nenhuma não. Eu só estou dando minha opinião, o jeito que eu faço as coisas. E é isso aí. Eu não uso. Se você quiser usar, use. Mas saiba que não é essencial, tá? Se fosse essencial, eu não faria as fotos que eu faço. Vocês não fariam as fotos que vocês fazem, né? Então é isso. Como treinamos o nosso olhar fotográfico? Essa pergunta ela é muito importante, né? Ela não é nem boa. Ela é muito importante, né? Vocês sabem o que é o olhar fotográfico? Vocês sabem como desenvolver o olhar fotográfico? Essa que é a pergunta, né? Como que a gente treina o nosso olhar
fotográfico. Até hoje eu estava falando sobre isso aqui com o pessoal da equipe, vai sair um conteúdo sobre isso, se eu não me engano. Mas o olhar fotográfico, né, que também dá pra gente chamar aí de senso estético, né, que a fotografia é estética, né, para uma fotografia ser bonita ela precisa ter uma boa estética. O olhar fotográfico, na minha opinião, ele é um dos grandes pilares aí que fazem um artista visual, né, de imagem, seja ele um fotógrafo, um editor, um designer, um videomaker, enfim, qualquer uma dessas profissões aí que trabalha com imagem, né, seja uma imagem estática ou uma imagem em movimento, né, no caso vídeo, um dos grandes pilares para você se tornar bom em qualquer uma dessas profissões é você desenvolver o olhar fotográfico, é você ter um bom olhar fotográfico. O que é o olhar fotográfico? É você ter um olho clínico para a imagem. E o que é ter um olho clínico? É você saber sobre aquilo, é você saber dizer, fazer uma leitura e tirar uma conclusão, dizer algo sobre aquilo. Então você está vendo agora esta imagem minha aqui, né? Quem está no YouTube está vendo uma, quem está no Instagram está vendo outra, são duas câmeras diferentes, um é um celular e outro uma câmera. Você consegue ler o que está acontecendo aqui nessa imagem, você consegue dizer por que ela é boa ou por que ela é ruim, né? Você consegue ler cada um dos elementos que estão presentes aqui nessa imagem. Isso é um olhar clínico, isso é um olhar desenvolvido, tá? Em cada profissão, em cada coisa, tem o seu olhar clínico, né? Na fotografia é o olhar, mas para fazer trabalhos manuais você precisa ter as mãos clínicas ali, você precisa ser especialista naquilo. E o olhar fotográfico, ele vem, né? Como que a gente treina isso então? Como que a gente aprimora o nosso olhar? Como que a gente torna o nosso olho cada vez mais clínico? Primeiro, você precisa ter contato frequente com aquilo que você quer desenvolver, independente do que for, você precisa ter contato frequente. Se você quiser aprender inglês, você precisa ter contato frequente com o inglês. Se você estudar uma vez por semana, as chances são que você vai levar anos para aprender muito pouco. Agora, se você estudar todos os dias, você vai aprender muito mais num espaço de tempo muito menor. Então, a primeira coisa para você desenvolver o seu olhar é você ter contato frequente com a fotografia todos os dias. Você procurar olhar a fotografia com um olhar de segundo nível e não um nível só, né? O que é isso? Você, a maioria das pessoas que ficam rolando o Instagram e vendo foto o dia inteiro, elas estão olhando tudo aquilo ali com um olhar de primeiro nível. Que é o quê? É você olhar sem ter uma análise, sem analisar. É você olhar sem analisar e tirar uma conclusão rasa daquilo ali, né? Muitas vezes nem tirar uma conclusão, você simplesmente olha e é isso. Para você desenvolver o seu olhar, você precisa fazer a leitura de imagens. Você precisa ter um olhar de segundo nível. Você vai olhar, então olhe para essa imagem aqui e tenha um olhar de segundo nível. Como que está a luz? Como que estão as cores? Como que está o enquadramento? Como que está a composição? Como que está a luminosidade? Quantos pontos de luz tem aqui? Que tipo de enquadramento é esse? Como é que está a temperatura? Está nítido? Tem fundo desfocado? Não tem? Isso é um olhar de segundo nível. É você procurar fazer a leitura da fotografia. E você tem que fazer isso em tudo. Você tem que fazer isso quando você está rolando o Instagram, você tem que fazer isso quando você está fotografando, você tem que fazer isso quando você está editando as suas fotos. Por exemplo, vamos fazer uma leitura dessa cena aqui. Uma cena vertical, tá? Uma cena vertical com enquadramento fechado, né? Não muito fechado, mas fechado, acima do meio corpo. Então eu estou pegando aqui só o rosto e um pouquinho aqui do peito, né? É uma luz suave que está incidindo em mim aqui, bem intensa, né? Uma luz intensa, suave, ó, que se você for ver aqui, ó, é um softbox bem grande, ó, que está aqui em cima de mim. Então é uma luz suave que ela está vindo um pouquinho desse lado aqui, ó. Pode ver que tem uma sombra aqui e aqui está bem iluminado. Então ela está 45 graus à minha esquerda. Que mais? Eu tenho um fundo desfocado, né? Artificialmente, é isso, é o aplicativo que faz mesmo, não é um desfoque natural de lente. Diferente de quem está vendo no YouTube, que está vendo sim uma imagem de câmera daí com o desfoque real, né?
Eu tenho duas luzes no fundo, uma azul que está aparecendo no quadro e que está deixando todo esse lado aqui azul e está até fazendo um recorte azul aqui. E eu tenho uma luz laranja que está do outro lado, que está um pouquinho mais fraca e ela não se destaca tanto. Tá? Eu tenho uma temperatura bem padrão, as cores não estão muito azuladas nem muito amareladas, ainda que tenha essas cores no fundo. Que mais? Tá bem nítido, né? É isso, essa é uma leitura. E o que você pode tirar de benefício disso? Quando você tem um olhar fotográfico bem aprimorado, você consegue com muita facilidade entender o que você precisa corrigir numa fotografia, o que você precisa melhorar, o que você deve mostrar, o que você não deve mostrar, o que você pode evidenciar que está legal, que você vai evidenciar e vai ficar mais legal ainda. Que cores que você pode combinar que vão causar uma boa harmonia e vai ser uma combinação agradável aos olhos. Que tipo de pose, direção, expressão que você pode trabalhar nas pessoas que você fotografa para ficar mais agradável. Isso é desenvolvimento do olhar. É você ser especialista naquilo. É você olhar para uma fotografia e dizer, essa foto está boa por causa disso. Olha que luz boa, olha que cor legal. Olha que enquadramento e composição legal. Olha que edição bem feita na medida. É você saber dizer isso. Saber dizer se uma foto está boa e por que ela está boa. Se ela não está boa, por que ela não está boa. E não só foto, vídeo, como eu falei, né? O olhar fotográfico ele é tão importante para o vídeo quanto para a foto. E como que você desenvolve? Analisando, primeiramente, como eu falei, procurando fazer a leitura de imagens e vídeos o tempo todo, né? Tendo contato frequente diário com a fotografia e praticando muito, né? Praticando muito. Quando você vai, eu acho que a melhor forma de você desenvolver o olhar através da prática é você editar as fotos, né? Porque quando você está editando, você vê todas as cagadas que você fez lá na hora da foto. E aí você tem que limpar a coisa no fundo, você tem que cortar a foto porque a composição não ficou boa, você vai retocar a pele, você vai ajustar a luz porque não ficou equilibrada. Então, editar as fotos é uma ótima forma de você desenvolver o seu olhar. E hoje eu tenho um olhar muito clínico para qualquer tipo de imagem. E eu tenho certeza que isso veio dos meus primeiros anos lá, onde eu passava 15 horas por dia editando fotos. Porque o trabalho do editor basicamente é corrigir o que precisa ser corrigido e evidenciar o que está legal, né? O que está bonito. Então, isso por si só já é o treinamento do olhar, tá? É muito importante, muito importante. Quando você tem um olhar desenvolvido, tudo fica mais fácil, né? Você consegue na hora da fotografia fazer uma composição mais legal, pedir uma direção mais legal, usar uma luz mais legal, e na hora da edição você vai ter muito menos trabalho e vai ressaltar ainda mais a beleza daquela foto que você produziu. O quanto é importante, assim, eu acredito que tem 3 pilares para você dominar essa arte, que é a fotografia e a edição, e o vídeo também, serve para quem faz vídeo também. É você ter domínio técnico das ferramentas, das técnicas, dos equipamentos que você vai utilizar, tá? Segundo pilar é você pegar tudo isso, esse domínio todo, e transformar num fluxo de trabalho muito otimizado, que vai te tornar uma pessoa produtiva, que vai permitir que você consiga atender um volume grande de trabalho, mantendo a qualidade, né? E por último é o olhar, tá? Então se eu fosse dizer aqui, ó, quais são os 3 pilares de uma boa edição, de uma boa fotografia, de um bom vídeo, para você ser bom naquilo, os 3 pilares: domínio técnico de ferramentas técnicas e equipamentos, fluxo de trabalho bem definido, né? 2, e 3, que é o olhar fotográfico. Você pega a referência de filmes nas suas fotos, acho que os filmes trazem um aspecto diferente como referência? Acho que sim, né? Acho que sim. Já usei muito filme como referência, né? Ontem mesmo eu mostrei ali as fotos que eu fiz baseado no Chapeleiro Maluco, mas isso é algo que você vai fazer mais, né? Você pode incorporar algumas dessas coisas como parte da sua identidade e replicar isso nos trabalhos que você faz, mas quando você vai fazer assim, vou fazer um projeto que vai ser baseado naquele filme, isso é mais para uma coisa mais autoral que você vai fazer. Não é algo que você vai colocar nos trabalhos que você faz para atender os clientes no dia a dia. Primeiro porque quando você tem um volume de trabalho maior, você não consegue criar um projeto baseado num filme para cada cliente, né?
E segundo, muitas vezes não é nem o que a cliente quer. Então, assim, é legal? É. Mas faça isso como uma coisa mais especial, mais autoral, um projeto particular. Ou pegue pequenas pitadas do que você gosta nos filmes e incorpore isso como parte da sua identidade. Tem muita pergunta boa aqui, tá? Sobre filtro de lente. Manda na caixinha, tá? Vamos lá, vamos falar um pouco de edição, né? Já tinha uma outra pergunta sobre isso, então eu vou aproveitar aqui. Vamos falar um pouquinho de edição. Tinha uma outra pergunta no começo da live que era, para iniciantes, qual que é melhor, o Lightroom ou o Photoshop? E agora toda foto tem que ser editada no Lightroom e no Photoshop, ou pode ser somente em um deles, né? E aí, eu acho que o problema da pergunta aqui está no tem que, né? Não existe um tem que, né? A fotografia, ela é uma arte, você faz ela da forma como você quiser. Então, qualquer pessoa que disser para você tem que fazer isso, é a opinião da pessoa, né? Agora, se eu acho que tem que editar no Lightroom e no Photoshop, eu acho que sim, porque você tem recursos diferentes em cada um deles que você pode aproveitar para chegar num resultado final melhor, né? Então, assim, a minha recomendação é use os dois. Agora, tem que obrigatoriamente não. Se você não quiser, você não edita em nenhum dos dois, né? Tem muita gente que faz só no Lightroom, tem muita gente que faz só no Photoshop, né? E lembrando que Lightroom e Photoshop, né, às vezes você consegue não passar pelo Lightroom porque o Photoshop tem o Camera Raw. E o Camera Raw é a mesma coisa que o Lightroom. Então é a mesma coisa que você perguntar, vou editar só no Photoshop ou no Camera Raw também? Só que se você fotografa em RAW, você obrigatoriamente vai ter que passar ou pelo Camera Raw ou pelo Lightroom. Tá? Então, é muito mais uma questão de o tipo de fotografia que você vai fazer, que metodologia que você está seguindo, né? Do que uma regra, né? Todas as fotos têm que ser feitas pensando antes na edição. Essa é uma boa pergunta. E eu acho que sim, né? De novo, tem que? Não, se você não quiser, você não faz, né? Mas a minha recomendação é que sim, que você sempre fotografe pensando na edição. E isso meio que acontece naturalmente quando você aprende, né, a dominar ali o Lightroom, o Photoshop, as ferramentas de edição. Quando você vai fotografar, você vai lembrar desse conhecimento, você vai lembrar de como que você faz as coisas. E isso vai influenciar muito na hora que você vai fotografar. Então, meio que é inevitável, né? Quando você adquire esse conhecimento, meio que é inevitável, porque, né, a sua cabeça é uma só. Você não vai separar, nossa, eu vou esquecer da edição agora na hora de fotografar e depois eu vejo o que eu faço. Não, você já vai. Se você sabe fazer a edição, se é você mesmo que faz, você vai saber o que facilita e o que dificulta na hora de fotografar. E isso é fotografar pensando na edição. Se você vai fotografar de uma maneira que facilite a sua edição depois, isso já é fotografar pensando na edição. E eu acho que sim, você sempre deve pensar. Porque se você não pensar, a chance são é que você pode ter muito trabalho depois na edição, porque você não pensou nesse trabalho na hora que você estava fotografando. Tá? Edição com celular. Vocês têm interesse em edição de celular? Aplicativos, tutoriais. A gente tem conteúdo sobre celular também. Quero participar do curso. Tem previsão de abrir turma? Sim, em maio, tá? Maio a gente vai abrir uma turma da comunidade Bipro. Olha só que pergunta interessante. A criatividade vem com o tempo e estudo ou já parte da pessoa mesmo? Isso é uma boa pergunta, né? Mas que dá pra gente refletir bastante aí. O que vocês acham? O que vocês acham? A criatividade, vocês acham que ela é uma coisa que nasce com a gente? Vocês acham que ela é uma habilidade que pode ser treinada? Vocês acham que ela vem com o tempo, com o estudo? Ou vocês acham que ela vem com a prática? Os dois. Eu gosto de saber a opinião de vocês também. Tem muita coisa para falar sobre criatividade, né? Referências, olha só. Né? Eu acho que vai dar uma boa discussão aqui. As duas coisas, né? Eu acho que muita gente falou aí as duas coisas. Eu também acho que é as duas coisas. Ó, o Richard ali, meu amigo de CS aí. Acho que é um dom, mas que pode ser aperfeiçoada com estudos. Muito bom. Aprimorando dia após dia. Acho que é um conjunto dos dois. Tempo, estudo, habilidade prática. Legal, vamos lá. O que eu acho, tá? Eu acho que é um pouco de cada coisa também.
É muito claro que existem, que dá pra ver que existem umas pessoas que são naturalmente muito criativas, né? É muito claro, né? Tem pessoas que você vê ali, não só na fotografia, mas em qualquer coisa, você vê que tem pessoas que têm uma criatividade acima da média. E eu acho que elas nasceram com isso, né? Mas eu não acho que isso é a única forma de você ser criativo e se manter criativo, né? Eu acho que a criatividade, ela é uma habilidade que você pode sim treinar e desenvolver, mas que ela não vem somente do tempo e do estudo, tá? Eu acho que o que menos vem é do tempo e do estudo, porque a tendência é que com o tempo e com o estudo somente, né, você pode engessar a sua criatividade. Eu acho que a criatividade vem muito mais das referências que você tem, porque na verdade criatividade é o quê? É você pegar uma série de coisas que você viu e ouviu, combinar ela de maneiras diferentes e criar uma coisa nova. Isso é criatividade, né? Criatividade não é você criar algo do zero necessariamente. É você ter ideias novas a partir daquilo que você tem de bagagem, de repertório. Então você se colocar em situações como é que eu vou chamar assim? Colocar em situações que te forçam, que te forçam a ver as coisas de uma maneira diferente vai te ajudar a ser mais criativo. Você encher a sua bagagem de referências vai te tornar mais criativo. Quando você faz as coisas demais do mesmo jeito, da mesma forma, com o mesmo processo, você tende a ser menos criativo. Quanto mais repetitivo é o processo, menos criativo ele é. Quanto menos você coloca de informação para dentro, menos criativo você é. Então por isso que é importante você mudar o seu ambiente às vezes, por isso que é importante você ver trabalhos diferentes, assistir coisas diferentes, né? Não só aquilo que você gosta necessariamente, mas coisas diferentes. E a partir disso você combinar essas coisas para fazer algo novo, tá? Eu, por exemplo, eu não me considero uma pessoa criativa, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais, como é que eu vou dizer, de processo, né? Eu pego aquela coisa, eu vejo como é que funciona e eu faço aquilo. E como que eu faço para ter um pouco de criatividade, né? Eu procuro alimentar a minha cabeça com coisas diferentes. Procuro escutar coisas diferentes, ver filmes diferentes, ver fotos diferentes, não só do nicho que eu faço, mas de outros nichos também. Aprender sobre assuntos diferentes. Me colocar em situações que fogem um pouco do meu processo ali, do dia a dia. E assim a gente consegue forçar um pouco a criatividade, a gente consegue desenvolver um pouco. E outra coisa é você ter intenção, né? Muita gente quer ser criativo, mas não tem intenção. As ações não refletem essa intenção, né? A pessoa tem a intenção de ser criativa, mas as ações dela não refletem essa intenção. A criatividade, as ideias, elas não vêm do nada, né? Até podem vir algumas vezes, né? Você simplesmente estar ali no ócio, você ter ideias. Até essa talvez seja uma forma de você praticar a criatividade, né? O ócio criativo, né? Tem isso, né? Acho que até é meio filosófico isso. Mas, enfim, é um assunto que dá muito pano para manga, né? Que é criatividade, como ser criativo. Mas eu acho que tem muito a ver com você se colocar na zona de desconforto. Você procurar quebrar os padrões do seu dia a dia, do seu cotidiano, do seu próprio trabalho. Porque a mente ela precisa estar em movimento, ela precisa estar vendo coisas diferentes, você precisa estar fazendo seu cérebro ali funcionar, porque o cérebro, né, tirando aí um pouco da nossa área, né, mas o nosso cérebro ele busca economizar energia o tempo todo, e quanto mais repetição, né, menos energia ele gasta. Quanto mais padrão existe nas coisas, mais fácil é de você replicar aquilo. Então, naturalmente, o nosso cérebro ele busca o conforto, ele busca a repetição, ele busca o processo, porque é mais repetitivo, é mais fácil de fazer. Então você precisa se colocar em situações de desconforto, situações que quebram os padrões do seu trabalho, do seu dia a dia, para você ter bagagem para ser mais criativo, tá? É isso que eu acredito.
Esse treino do olhar, devemos fazer isso nas fotos profissionais ou em qualquer foto que olhamos? Qualquer foto, porque nas fotos que não são profissionais você vai achar um monte de problema lá que teria que corrigir. Consigo fazer fotos com a câmera zoom? O dinheiro que tinha, comprei seu curso. Consegue, cara. Você consegue fazer foto. Se ela está funcionando bem, está fazendo foto, você consegue usar ela para aplicar tudo que a gente ensina no curso. Como fazer? Como faço para ser como você? Sou seu fã. Eu acho que você não tem que tentar ser como eu. Você tem que tentar ser como você e ser melhor a cada dia, a sua melhor versão. É importante a gente ter referência, mas é importante a gente não buscar ser o que as outras pessoas são, né? A gente tem que buscar ser o que a gente é e o melhor que a gente pode ser, né? Meio papo de coach isso, mas é real. Se você tentar ser igual uma outra pessoa, as chances são que você vai se frustrar muito porque você não é aquela pessoa. Você pode tentar aprender com ela, você pode tentar usar ela como referência, mas para melhorar o que você é, né? Olha, tem uma pergunta aqui que eu vou responder ela rapidamente. Cobrar pelo portfólio ou fazer grátis? Se você conseguir cobrar, ótimo. Se não conseguir, faz grátis mesmo. O importante é fazer, né? Sobre posicionamento, como fez para enfrentar o nervosismo e receio na primeira live? Nossa! A primeira live, vou dizer para vocês até que é mais tranquilo, né? Agora, nervosismo dá quando você sobe num palco para falar para 1000 pessoas. Aí sim a perna treme, você sua, o coração dispara, a voz fica gaguejando, né? E eu passei por esse processo, comecei a passar por esse processo lá, eu acho que em meados de 2015, quando eu comecei a subir nos meus primeiros palcos, né? Hoje eu acho que eu já palestrei aí em quase todos os eventos grandes de fotografia do Brasil, em vários estados. E ainda assim sempre dá um nervoso, né? Mas a gente vai pegando um pouco de experiência. Mas eu comecei essa jornada lá em 2014, 2015 de palestrar, falar em público, né? Falar para muita gente. E não é extremamente desconfortável, assim. É extremamente desconfortável. Você tá numa situação ali onde todo mundo está prestando atenção em você. Isso acontece na live também, só que como na live, como você está sozinho, é um pouco mais tranquilo. Agora, quando você está presencial lá com 1 milhão de pessoas te olhando, a perna treme mesmo. Mas eu acho que é como todas as outras coisas que a gente vai fazer, né? Se você está no desconforto, significa que alguma coisa você está aprendendo ali. Você está, de alguma forma, evoluindo e que isso vai construir você, né? Segundo, muita técnica, né? Então, primeiro, acreditar que aquilo ali é onde você deve estar e que o desconforto, no fundo, ele é bom. Segundo, técnica, você procurar técnica para se manter tranquilo, melhorar sua oratória, né? Se comunicar com cada vez mais clareza, de uma maneira que as pessoas entendam, sem tentar fazer algo falar de uma maneira muito complexa, né? Vocês veem aqui, eu falo de uma maneira muito simples, né? Parece que a gente está sentado conversando numa sala de igual para igual, né? Então, eu sempre fui assim, e acreditar na mensagem que eu tenho para passar, né? Se você domina o que você vai falar e se você acredita que aquilo que você vai falar vai ajudar as pessoas que estão ouvindo, fica muito mais, você se sente muito mais confiante, né? Eu acho que falar em público é sobre confiança, sobre você se sentir confiante e dominando o que você está falando. E é isso que eu sempre procurei fazer, dominar muito o que eu falo, né? E acreditar que o que eu falo vai ajudar as pessoas que estão ouvindo e que se eu ficar nervoso, isso é normal e faz parte, é bom. Se tá dando nervoso é porque tem algum crescimento ali. Beleza? Qual o segredo para deixar a foto super nítida com a 50mm? Ainda é um desafio, tá? Eu vou dar uma dica só aqui para você, né? Que é a dica que com certeza vai resolver esse problema, tá? 2 dicas, na verdade, que são referentes à configuração da câmera que você vai usar. Tá, 3 dicas. Vou precisar dar 3 dicas, tá? A primeira, 50mm é uma lente barata, certo? É uma lente simples, de construção simples, que ela é feita para ser barata, né?
E isso faz com que ela não consiga ter uma boa performance na abertura máxima dela, que é 1.8 geralmente, né? Pode ser 1.4 também, mas a 1.4 ela já é uma lente um pouco mais elaborada, um pouco mais cara, ela não tem tanto esse problema assim. Mas a maioria das 50mm 1.8 elas têm um problema de não ter uma boa performance na sua abertura máxima, que é 1.8. Então a primeira dica é, não use ela em 1.8 se você está tendo problemas de nitidez. Tá? É muito comum a foto sair desfocada com 50mm 1.8 quando você usa ela em 1.8. Então, primeira dica, usa ela em 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, que com certeza a nitidez vai melhorar. Segunda dica, tá? Essa foi a primeira. Segunda, use velocidades mais altas, porque muitas vezes o problema que você acha que é de nitidez, na verdade é de tremido, porque a velocidade do obturador estava muito baixa. E aí gerou um movimento e a foto ficou tremida. Então você precisa usar velocidades mais altas e aberturas um pouquinho mais fechadas do que a abertura máxima, que é 1.8. Papo mais técnico, tá? Mas só para que eu sei que muita gente tem essa dificuldade. E a terceira dica é procure fotografar com bastante luz, né? Porque quanto mais luz você tem, você consegue usar velocidades mais altas, ISO menores, e isso vai dar mais nitidez para sua foto, tá? Então, abertura 2.2, 2.5, 2.8, velocidade alta acima de 300, 400 e sempre ter bastante luz. Fotografa na luz do dia, ou usa flash, ou usa LED, mas tenha luz, não fotografe em ambientes escuros que isso tira a nitidez. Nunca consigo fazer a pele igual a sua. A minha? Mas a minha é bem, né? Tô brincando, você nunca consegue fazer a pele igual a mim, então você tem que fazer o Bipro, né? Pra aprender. Você já usou a 35 Art? Muito, nossa. Inclusive estou usando ela agora. Essa live que está no YouTube ali, tá com a 35 Art. Uso 2.5, 1.400 e tenho dificuldade em focar. Nossa, eu uso ela em 1.4 e foca tranquilo. Como lidar com clientes que dizem que a edição está exagerada? Tendo em conta que ele acompanha o seu trabalho mesmo antes da contratação e foi usado o mesmo processo de edição. Então, bem interessante essa pergunta, isso pode acontecer, tá? Pode acontecer. E como que eu acho que você deve lidar? O que que acontece, né? Isso é uma questão de expectativa. O cliente tem uma expectativa um pouco distorcida, né? Porque se ele viu o seu trabalho antes, a expectativa dele deveria ser o que ele viu, né? Mas muitas vezes ele vê uma coisa e tem uma outra expectativa. Muitas vezes o cliente ele vai te contratar não pelo seu trabalho, não pelas suas fotos e não pelo seu estilo. Na maioria é por causa disso, né? A maioria dos clientes vem por conta do trabalho que a gente faz, por causa do nosso estilo, mas uma boa parcela de clientes, principalmente quando você tem um volume considerável de clientes, uma boa parcela deles não vão vir por esses motivos. Eles vão vir por uma indicação, vão vir porque um conhecido, uma conhecida fez fotos e eles também querem. Eles vão vir porque talvez você seja o fotógrafo mais conhecido da sua cidade ou um dos mais conhecidos e eles querem fazer com você por causa do seu nome, por causa da sua marca. Muitas vezes eles não vão vir por causa do seu trabalho. E não é raro clientes virem sem nem conhecer o seu trabalho e vir somente pelo seu nome e pelo que ele escuta do seu nome, pelas referências que ele tem em relação ao seu nome e à sua marca. E aí ele pode vir com uma expectativa diferente do trabalho que você faz, do trabalho que você vai entregar. Como que você se comporta em relação a isso? O que que você faz? Você muda o seu estilo ou você tenta convencer o cliente, né? Nega para o cliente ou os comentários distrai mesmo. Mas vamos lá, não perdi a linha de raciocínio, né? Ou você nega, ou você tenta convencer, ou você tenta argumentar, né, aquilo. Eu acho que a melhor situação, né, a melhor escolha é sempre você dialogar, né? Sempre você dialogar. O cliente ele não tem o conhecimento técnico que você tem. Então,
muitas vezes ele vai tirar uma conclusão generalizada, ele vai tirar uma conclusão geral da foto baseado numa coisinha só que ele não gostou. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo real que aconteceu aí há mais ou menos um mês. Aconteceu há mais ou menos um mês. Uma cliente da TAI falou isso. Eu não gostei. Não gostei. Eu achei a edição forte. Olha só o que é esse comentário. Eu achei a edição forte. O que é isso? Você pensa que todo o seu trabalho foi... não agradou a cliente. Tá? E aí, ou você atende o que ela disse e desfigura completamente o seu trabalho, ou você, né, tenta se posicionar e argumentar. Mas tem uma terceira opção, que é você procurar entender de verdade o que aquela pessoa não gostou e que ela não está conseguindo se expressar. Se a pessoa não gostou tipo, da colorização da foto, ou do retoque da pele, ou de alguma coisa, ela não vai saber dizer especificamente o que é, porque ela não tem conhecimento técnico. Então você precisa procurar entender e extrair isso dela para ver exatamente o que ela não gostou. No caso dessa cliente da TAI, a pessoa ela disse isso. Eu achei a edição muito forte. E aí, né, a TAI, a gente sempre, né, conversa para chegar na melhor solução das coisas. E eu falei isso para a TAI, procure entender o que é a edição forte. Porque edição forte é muito amplo, é muito amplo. Você não sabe, então tenho que te entregar a foto sem edição? Não é isso. Vamos entender que parte, o que da edição que ela não está gostando, que ela está achando forte. E aí a TAI foi conversando com ela e ela entendeu que, na verdade, era a cor do cabelo dela que ela não tinha gostado. Porque a cor na edição ficou um pouquinho mais alaranjada e ela estava querendo levar o cabelo dela para um tom mais platinado, mais louro, né? E aí pronto, resolveu. Quando a TAI entendeu que era esse o problema, ela foi lá, retirou só a colorização do cabelo, que estava um pouquinho alaranjada mesmo, manteve todo o resto e a cliente adorou as fotos, tá? Então eu acho que o ideal é sempre você procurar dialogar, entender e achar um meio termo entre as duas coisas, porque você não pode abrir mão do trabalho que você faz, porque é o que você mostra, é o que você vende, né? Mas você também não pode pegar e dizer para o cliente, não, meu trabalho é isso e é isso, você contratou sabendo que era isso e é isso, quer, não quer, você não pode dizer isso, né? Você precisa tentar agradar, mas precisa manter também a sua identidade ali, senão você acaba, né, fazendo cada coisa de um jeito por conta do que os clientes estão pedindo, sendo que nem eles sabem direito o que eles querem. Eles precisam, de certa forma, também confiar em você. Agora, se é alguma coisa que diz respeito à aparência dela, né, não gostei, achei a minha pele muito retocada. Às vezes acontece, às vezes você nem retoca tanto a pele, mas a pessoa achou. O que você faz? Então eu vou suavizar um pouquinho aqui, beleza. Tranquilo, o resto continua. O cabelo ficou com uma cor que eu não gostei, a gente troca a cor do cabelo. Sacou? Que estilo de imagem é melhor usar na câmera? Retrato, paisagem ou fiel? Nenhum deles, tá? Usa o padrão. Como manter um padrão de cores e de edição, tá? É importante você manter um padrão, ontem a gente falou sobre isso, né? Que é importante você manter um padrão pelo menos em fotos de uma mesma cena, que tem um mesmo cenário, uma mesma roupa, né? Você não vai fazer um carnaval ali em fotos parecidas. Então ali você vai manter um padrão. Em cenas diferentes, você pode quebrar esse padrão e fazer algo completamente diferente. Em trabalhos diferentes, em ensaios diferentes, você pode quebrar esse padrão e fazer coisas diferentes. Mas algumas coisas vão fazer parte da sua identidade que vão se repetir em todas as fotos que você faz. Como que você faz para manter esse padrão, né? Um mínimo de um padrão, né? Primeiro, você precisa ter o mais importante de tudo, tá? Partindo da ideia de que você já tem o conhecimento, já domina as ferramentas, já fez o BiPro, beleza. A coisa mais importante é você estabelecer um fluxo de trabalho. O que é estabelecer um fluxo de trabalho? É você determinar qual que é a sequência de etapas que você faz em todas as fotos que você edita. Todas as fotos que você edita. Primeiro, e isso no detalhe, primeiro, revelação do Lightroom. Como é que eu faço? Primeiro eu faço o básico, depois eu vou para o calibração, depois eu vou para o HSL, depois eu vou para correção de cores, depois eu faço um degradês, depois eu faço a aba detalhe, depois eu coloco uma vinheta, tá? Tô dando um exemplo aqui.
Mas você precisa repetir isso em todas as fotos. Porque se você fizer cada foto de uma forma, usar primeiro uma ferramenta numa, depois lá na outra você começa de uma outra ferramenta, vai ser muito mais difícil de você manter um padrão. Tá? Vai ser muito mais difícil. Se numa foto você começa fazendo a pele, na outra você começa fazendo a cor e na outra você começa aplicando nitidez, você nunca vai conseguir manter um padrão na sua edição. Outra coisa muito importante é você reaproveitar a edição de umas fotos. Ó, bateu 200. Boa, bate aí. É você reaproveitar o que é possível de reaproveitar da edição de uma foto para as outras fotos. Né? No Lightroom a gente consegue fazer isso muito fácil através dos presets e através do botão de sincronizar lá, que você copia toda a edição de uma foto para todas as outras. Né? Então fica muito mais fácil já de manter o padrão nesse trabalho dentro do Lightroom. Já no Photoshop não é tão fácil assim, você consegue, mas não é tão fácil assim porque não é tão automatizada essa cópia da edição. Então o que você tem que fazer? Estabelecer as etapas do fluxo de trabalho e você consegue reaproveitar algumas partes desse fluxo de trabalho. Por exemplo, o que mais determina o padrão de um trabalho, de uma fotografia, de uma identidade, são as cores. Né? O que mais determina o padrão são as cores, a forma como você trabalha o contraste, a luz, né? É o que mais determina. E isso você consegue reaproveitar até mesmo dentro do Photoshop. Porque para trabalhar as cores, trabalhar a luz, trabalhar o contraste, a gente usa no Photoshop as camadas de ajuste, né? Camadas de ajuste. E essas camadas de ajuste você consegue copiar elas de uma foto para as outras como se fosse um preset. Como, Rafa, que faz isso? Tem várias formas. Você pode simplesmente copiar as camadas de uma foto e arrastar para outra no Photoshop, que ele vai aplicar os mesmos efeitos e as mesmas cores. Você pode transformar isso numa ação. Você pode transformar isso numa paleta de cores pronta, que é um LUT, né? Que o pessoal usa no vídeo também. Tem várias formas de você automatizar o processo de colorização que você fez numa foto para aplicar em outras fotos dentro do Photoshop. Não é tão simples quanto o Lightroom, mas é possível. E algumas coisas você não consegue reaproveitar porque são particulares de cada foto. Como, por exemplo, o retoque de pele. Você não tem como copiar o retoque de pele de uma foto e aplicar na outra. Porque o rosto vai estar numa posição diferente, vai estar de um tamanho diferente, não vai dar. Acho que é isso, tá? A live de hoje teve muito conteúdo bom, a gente conseguiu bater 200 pessoas aí, tô muito feliz. Tô gostando muito de fazer essas lives com vocês aqui. Até então com temas, né, bem aleatórios, bem diversificados. A gente fala da parte mais subjetiva, né? A gente fala da parte mais técnica, a gente fala de edição, de fotografia, de negócios, de gestão, de mentalidade, né? Tô gostando bastante, acho que tô conseguindo gerar um valor para vocês aí. Vocês estão gostando dessas lives? Estão conseguindo tirar valor daqui, né? Tá valendo a pena passar esse tempo aqui comigo? Porque esse é o combustível que eu preciso aí para continuar. É o feedback de vocês e saber que tá valendo a pena para vocês. Se estiver valendo a pena para vocês, tá valendo a pena para mim também. Porque esse é o meu trabalho, né? Essa é a minha missão aí com vocês, é levar conhecimento. Show de bola então, galera, muito legal. Uma boa tarde para vocês, bom trabalho, boa quinta-feira, a gente se vê amanhã aí. Semana que vem tem ensaio ao vivo aqui, junto com vocês, tá? Vai ter análise também de portfólio de Instagram, vamos fazer tudo isso aí, beleza? Valeu então, galera, falou, tchau, tchau, até amanhã.